Ora, viva pessoal! Tudo em ordem? Espero que sim! Bem-vindos ao Eddie's Audiocast Show. O meu nome é Eddie e este é o primeiro episódio da série O Meu Carro. As publicações desta série estarão relacionadas com todo o processo que vai desde a análise do que o mercado tem para oferecer a nível automobilístico até à compra final do meu novo carro e o acompanhamento dos primeiros tempos com o meu novo automóvel. Normalmente costumo trocar de carro a cada 10 anos e isto deveria ter acontecido em 2020. No entanto, esta troca acabou por ser adiada por duas razões. A primeira, o surgimento da pandemia, e a segunda, o facto de não haver no mercado automóvel algo que me enchesse as medidas, pelo menos pelo limite de preço que estipulei para mim próprio. Mas vamos por partes. O meu carro atual tem 11 anos, 100 mil km mais ou menos, e está em perfeitas condições. A única coisa com que estou mais descontente é a média dos consumos em cidade, que corresponde mais ou menos a 90% do uso que eu dou ao carro. Pois nos tempos pré-pandemia chegava a atingir os 8,5 litros aos 100. Diga-se que agora, fazendo os mesmos trajetos, consome entre 6,5 litros e 7,5 litros. Claro que agora, em tempos de confinamento, demoro 1/3 do tempo que demorava antes da pandemia. Com isto, quero dizer que a opção de trocar de automóvel prende-se essencialmente com o consumo de combustível e, por isso, o meu interesse em assuntos relacionados com a eletrificação dos automóveis. Tudo isto começou quando foi lançado o Tesla Model 3, mais ou menos em 2017, 2018. Portanto, Tesla, que é a única marca, pelo menos na Europa, de automóveis elétricos. Claro que nessa altura os Teslas, como ainda o são, mas não tanto, mas eram bastante caros. E ao mesmo tempo haviam os híbridos, que a Toyota lançava e que praticamente era a única marca que tinha híbridos. Entretanto, com o passar do tempo, outras marcas foram surgindo, quer com ofertas de elétricos, quer com ofertas de híbridos. Entretanto, em relação aos híbridos, também começaram a aparecer novos tipos de hibridação, podemos dizer assim. Portanto, inicialmente, tal como os Toyotas, foram lançados os híbridos, os que agora chamamos full hybrid. Posteriormente, começaram a aparecer os mild hybrid, há pouco tempo atrás, e depois disso, os micro hybrid. Aqui a diferença entre os híbridos normais e estes mild e micro hybrid tem a ver com o facto de os híbridos normais, o carro poder arrancar só com o motor elétrico, enquanto que nos mild e micro hybrid ser necessário o motor térmico entrar em funcionamento para o carro arrancar. Na prática, os motores elétricos dos mild e dos micro são mesmo um suporte, um complemento do motor térmico, portanto estará sempre ou quase sempre em funcionamento. Há pouco tempo atrás, talvez alguns meses atrás, sempre que falávamos em híbridos, lembrávamos sempre do Toyota, que apresenta as soluções mais eficientes de hibridação, e há poucos meses passámos também a falar da tecnologia E-Tech lançado pela Renault. Esta tecnologia E-Tech funciona como os híbridos Toyota, ou seja, o motor elétrico arranca com o carro, tem força suficiente para arrancar com o carro. No entanto, o funcionamento interno deste modo de hibridação é diferente. Na tecnologia E-Tech, a Renault afirma que a recuperação de energia para a bateria é feita tanto na desaceleração como nas travagens e é feita de um modo muito eficiente, tão ou mais eficiente que a tecnologia apoiada pela Toyota. Para além disso, a poupança a nível de combustível será tão boa como a da Toyota, porque diz a Renault que em trajetos citadinos chega-se a poupar 40% de combustível e o motor elétrico é utilizado cerca de 80% das vezes. 80% do tempo de utilização total do automóvel.
Portanto, estamos aqui a ver que há uma séria competição entre a Toyota e a Renault no que diz respeito à eficiência de hibridação, ao fim e ao cabo. A Renault, para além de ter a tecnologia E-Tech em híbrido normal, também o tem em híbrido plug-in. Muito recentemente e curiosamente, uma outra empresa do grupo Renault, ou da Aliança Renault, podemos chamar assim, estou-me a referir à Nissan, também apresenta uma nova tecnologia de hibridação que é a e-Power. Neste particular, acaba também por ser uma concorrente à própria Renault com o E-Tech e a Toyota. E a Nissan afirma que, neste caso, também há uma poupança substancial de combustível. Isto porque, nesta tecnologia e-Power, para além de ser uma tecnologia normal de hibridação, em que, mais uma vez, o motor elétrico tem força suficiente para arrancar com o carro, acontece é que o motor térmico nunca é utilizado para provocar a deslocação do carro. O que acontece é que o motor térmico apenas é utilizado para o carregamento da bateria. Portanto, estamos aqui a ver que corresponde ao funcionamento ótimo do motor, ou seja, nas rotações mais eficientes que o motor térmico pode ter. E daí estamos a falar em poupança de combustível. O motor elétrico é que é o responsável por toda a deslocação do automóvel. A Nissan também afirma que a eficiência do motor térmico chega a atingir os 50%. Só para termos aqui um ponto de comparação, atualmente qualquer motor térmico atinge no máximo 30% de eficiência. Lá está, a Nissan afirma que neste caso consegue atingir os 50% de eficiência porque o motor estará a trabalhar num modo de rotação contínuo na zona mais eficiente possível. Para além destes tipos de hibridação, temos também os híbridos plug-in, que são em tudo iguais aos full hybrid, aos híbridos normais, com a única diferença de que, para além de terem uma bateria com uma capacidade maior, os híbridos plug-in dão a possibilidade de carregar a bateria diretamente a partir de uma tomada, quer seja em casa, quer seja num destes postos de carregamento que existem por todo o país. Portanto, isto traz-nos uma vantagem porque estes híbridos plug-in, logo à partida, oferecem-nos normalmente 40, 50 km de autonomia elétrica. E que, para além disso, são também complementados com a gasolina, não é? E do motor térmico. Tem um depósito mais pequeno do que um automóvel normal a gasolina, normalmente 30 litros, 35 litros, mas isto complementa a autonomia em elétrico que o carro tem e, por outro lado, também faz-nos perder um bocadinho aquela ansiedade em relação à própria autonomia elétrica do automóvel. Ao longo do tempo foram também aparecendo outras marcas conhecidas, a oferecerem-nos carros elétricos também. Olhando para o sucesso que a Tesla foi tendo ao longo destes anos e continua a ter, as outras marcas perceberam que possivelmente o caminho será este, será a eletrificação e começaram a oferecer mais carros elétricos, mais carros híbridos e essas marcas, até já, algumas já se comprometeram para dentro dos próximos 5, 10 anos deixarem de construir carros apenas térmicos, quer gasolina, quer diesel. Em relação aos carros elétricos, a evolução também tem sido até rápida, principalmente no que diz respeito ao ponto crucial desses carros, que é a bateria. Portanto, inicialmente, os carros elétricos apresentavam baterias de níquel, que nem sequer eram refrigeradas. Posteriormente, apareceram as baterias de lítio. Posteriormente, começaram a aplicar a refrigeração nessas baterias, pois, dependendo das condições atmosféricas, ou muito quente ou muito frio, as baterias sofrem alguma alteração, ou seja, quer no inverno, quer no verão, nos dias mais quentes, a autonomia pode variar, ou neste caso até diminuir face ao número de quilómetros que é indicada pelas próprias marcas. E aqui neste caso a refrigeração veio ajudar também a minimizar essa perda de autonomia nesses picos. Entretanto, ultimamente tem-se falado nas baterias
de lítio-ferro-fosfato e também nas baterias de estado sólido. Portanto, isto tem tudo a ver também com a própria densidade energética das baterias, pois o objetivo é que se consiga mais autonomias em baterias cada vez mais pequenas. E esta é a luta atual dos construtores de baterias em todo o mundo. Um problema que podemos associar aos automóveis elétricos, para além da autonomia, é a questão dos próprios carregamentos, ou seja, do tempo de carregamento. Já se sabe que é muito mais fácil e muito mais rápido abastecer um automóvel térmico, com gasolina ou com diesel, do que carregar a bateria de um automóvel elétrico. Claro que agora os tempos já são muito inferiores àqueles que eram anunciados há alguns anos atrás. Mesmo assim, fala-se de 30 a 20 minutos. Este é mais um ponto de evolução sobre o qual os construtores fazem a sua investigação. Para além disso, também temos a questão da própria infraestrutura que está criada em cada país, mais concretamente os postos de carregamento dos automóveis elétricos, que ainda não está numa fase de maturação. Isto porque a oferta não é assim tão grande, tirando eventualmente os grandes centros. Nas zonas mais desertas do país é difícil encontrar postos de carregamento. Depois temos a questão da manutenção desses próprios postos de carregamento, a questão da informação, quer por aplicações, quer na própria internet, do estado dos postos de carregamento, que nem sempre corresponde à realidade. Portanto, ainda há aqui uma série de fatores que, pelo menos a mim, me fazem um bocadinho ficar de pé atrás em relação aos veículos elétricos. Para além de tudo isto, também comparativamente, o preço dos carros elétricos já de si é bastante superior a um preço de um carro híbrido, por exemplo. Se bem que essa diferença de preço cada vez tem sido mais esbatida, mas de qualquer forma ainda é bastante superior, ainda faz a sua diferença. Voltando ao meu caso em concreto, como eu normalmente faço 25 a 30 km diários no meu percurso, casa-trabalho, trabalho-casa, de todas estas tecnologias, aquela que me assentaria melhor sem ultrapassar o plafond que eu tenho em mente como limite, seria a opção de híbrido plug-in. Portanto, um PHEV. Pois, normalmente agora os híbridos plug-ins dão-nos uma autonomia elétrica de 50 km, que me dá perfeitamente para um dia. No final desse dia, colocaria o carro a carregar em casa, e ele estaria pronto no dia seguinte para novamente ser utilizado apenas em modo elétrico. Quando quisesse fazer uma viagem um bocadinho mais longa, que ultrapassasse os 50 km de distância, poderia recorrer aí sim ao motor térmico. Diga-se que os híbridos plug-in, quando já não conseguem funcionar só em modo estritamente elétrico, funcionam como um híbrido normal, ou seja, mesmo assim, nessas alturas, face aos térmicos normais, teria uma poupança de combustível, porque teria sempre a ajuda do motor elétrico e da bateria, por pouco que fosse, e aí também não teria aquela ansiedade que tem a ver com a autonomia relacionada com a bateria. Portanto, esta seria, penso eu, a solução ideal para mim. Face a isto e face ao que o mercado oferece neste momento, é isso que vamos ver durante os próximos episódios desta série. Vou voltar ao momento em que me surgiu na minha cabeça a hipótese de comprar um novo carro, e nos episódios seguintes falarei de todos os carros por onde fui passando e que fui descartando ou não até à minha decisão final. Por isso, se este é um tema que vos agrada, agradeço que subscrevam o canal e que ativem a campainha para serem avisados nas próximas publicações. Por isso, caros amigos, resta-me agradecer pelo vosso tempo, um até breve e um abraço.